Sr. Alves, tem a palavra. Obrigado, Presidente. Antes de mais, queria agradecer sinceramente ao colega Gabriel Mato a qualidade do relatório que aqui trouxe, sobretudo porque, ao princípio, estava destinado a termos um relatório que introduzisse poucas modificações, um relatório tímido, que pouco mais fizesse que adaptar a realidade do atual programa POSEI às modificações que o Tratado de Lisboa vem introduzir. E, com efeito, este relatório procura ir mais além. E procura muito bem. Eu venho de uma região onde, em 1974, com a Revolução de Abril, a agricultura se encontrava na Idade Média. E foi graças a essa Revolução Democrática que trouxe autonomia, mas também depois a adesão à União Europeia, à Comunidade Económica Europeia, na altura, em 1985. E mais tarde, estes programas POSEI, em 92, no caso dos Açores, que vieram permitir exatamente que se pudesse fazer a adaptação das políticas comunitárias a realidades que são distantes, que distam 2.000 quilómetros, que distam mais do que isso, ficando em alguns continentes, e com escalas e tamanhos e dimensões muito restritas das políticas europeias. E isso foi fundamental. E hoje nós temos na nossa região, mas também nas outras regiões periféricas, fruto deste programa, demos um salto qualitativo muito importante. Temos produções emblemáticas de qualidade. Temos, obviamente, sempre constrangimentos e problemas, que derivam sempre da distância e da escala. Mas introduzimos políticas de mérito e conseguimos desenvolver setores, ao ponto de, por exemplo, no meu país, o setor do leite, representar mais de 30% da produção nacional. E isso só foi possível graças, efetivamente, a esta adaptação. É por isto que a coragem que o Gabriel aqui trouxe, com a introdução de maior flexibilidade neste programa, adaptando, por exemplo, o programa a modificações que a União vai fazendo, quer nos seus acordos internacionais, o caso dos plátanos. É necessário estudar e ver os impactos e ter medidas adequadas para esses impactos a seguir, para que a agricultura dessas regiões não fique ferida. O caso, por exemplo, futuro de eventual desmantelamento das cotas leiteiras, no caso do leite dos Açores, onde uma produção com tão elevado peso económico tem que ser objeto de avaliação para que medidas possam ser tomadas que compaginem um futuro cenário com a continuidade de uma agricultura pujante nesta região. Por outro lado, este programa também introduziu dinâmicas, e essas dinâmicas internas, por exemplo, levaram a própria avaliação do estudo de impacto da Comissão a dizer que era necessário aumentar as dotações para o regime especial de abastecimento, por exemplo, em virtude de melhor e mais abundante pecuária. Ora, é necessário que isso corresponda, efetivamente, também a um envelope financeiro. As próprias alterações externas, ou seja, em nome dessa flexibilidade e dessa dinâmica, introduzem também necessidades. É por isso que o Gabriel Mato vai mais além daquilo que nós pedíamos, em princípio, que era o aumento efetivo dos 20% no regime especial de abastecimentos, e confere mesmo um aumento de cerca de 10% a todo o programa, exatamente para adaptar a economia a estes desafios difíceis. Depois há outros pontos importantes, como, por exemplo, a possibilidade. Estas regiões estão muito expostas às alterações climáticas e às intempéries porque ficam no meio dos oceanos. Então, a necessidade de haver seguros para que as pessoas se dediquem à agricultura, devido a esse grau de elevadas intempéries, é absolutamente necessário, porque o risco é demasiado elevado. E o relatório introduz muito bem uma cláusula de possibilidade de ajudas estatais, exatamente para permitir um cofinanciamento estatal de proteção aos seguros agrícolas, para que a atividade nessas regiões não seja um risco absoluto e seja limitado. E por isso, dando conta desta importância, eu terminava a minha intervenção como comecei, agradecendo a colaboração de todos aqueles que dotaram este relatório de uma posição mais ambiciosa do que aquele que eu deu entrada na nossa Comissão. Muito obrigado.